Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Espírita. Prosseguimos, quinta-feira, prosseguimos aí com os estudos do Livro dos Espíritos. Vamos fazer a nossa oração inicial e agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais essa noite para aprendermos um pouquinho mais dessa doutrina tão consoladora, que tanto nos ensina sobre a vida futura, sobre a vida presente. Que assim seja. Que o nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, possa fazer a fluidificação das águas e a limpeza dos ambientes, retirando todas as energias inferiores dos nossos lares. Que assim seja. Uma boa noite a todos, e vamos prosseguir com os estudos, começado, na terça-feira, um novo capítulo, ao qual nós iniciamos, na verdade, quinta-feira passada, olha aqui a confusão, Capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, do livro 4 do Livro dos Espíritos, E vamos aí, hoje, saber um pouquinho mais, desse subtítulo, que é Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas, A gente vai falar um pouquinho das penas e recompensas. Vamos lá, então. Kardec pergunta aos espíritos na questão de número 963. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ele é muito grande e nós muito pequenos para cada indivíduo em particular? Tenha alguma importância aos seus olhos? E aí? Olhem a resposta dos espíritos. Deus se ocupa de todos os seres que criou. Por menores que sejam, nada é muito pequeno para a sua bondade. E aí fica já uma dica de um estudo que nós realizamos, Inclusive está um pouquinho mais atrás, se não me engano, aqui mesmo, no Livro dos Espíritos, Ou foi ali o Livro dos Médios, eu não me recordo agora o livro exato da codificação, mas que nós temos essa ligação com o ser divino, porque fomos feitos, somos feitos dele, fomos criados por ele. E aí me veio, quando eu estava estudando esse tema de hoje, a seguinte lembrança daquela mãe ou daquele pai, que às vezes sente, que o filho está passando por uma dificuldade, e de fato estava, A mesma coisa ocorre com Deus, Nós temos essa ligação com o ser divino, com o nosso Pai Celestial, porque fomos criados por ele. Como se fosse um emaranhado de fios ali transparentes que nos ligam aí, Então, toda criatura, toda criação, por mais pequena que seja, Deus está ali presente e se ocupa, Esse é o recado dos espíritos nessa questão de 1963. 964, Kardec pergunta: Deus tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? E a maioria desses atos não são insignificantes para eles? Gente, nada passa despercebido, Acabei de falar dessa ligação que a gente tem. Mas vamos entender um pouquinho mais o que os espíritos falam acerca deste tema. Deus tem suas leis, que regulam todas as vossas ações. Se a violais, é vossa falta. Ou seja, vossa falta, nossa responsabilidade. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, fostes guloso, vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, frequentemente, a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. Mas a responsabilidade é do próprio Espírito, não é de Deus. Ela é o resultado da infração à lei. Assim é em tudo. Vamos lembrar que a gente copia as leis, do mundo espiritual, e as nossas leis não são tão boas, porque ainda está em evolução, enquanto a gente traz uma cópia, vou até relembrar aí do Platão, Sócrates, desse mundo, que é o mundo dos espíritos, que já é inato.
né? Então a gente já tem uma noção do certo e errado, né? Todas as nossas ações estão subestimadas à lei de Deus, né? É fato isso, não tem mudança. Não há nenhuma, por insignificante que nos pareça, que não possa lhe ser a violação. Se suportarmos as consequências dessa violação, aí entram as penas, né? Não a devemos imputar senão a nós mesmos que nos fazem assim os próprios artífices, né? Os artesãos, os trabalhadores de nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Ou seja, o Espiritismo nos traz essa revelação. Não tem o diabinho tentando, não. Tem a gente aceitando a tentação, né? Ou seja, nós que somos responsáveis pela nossa felicidade e pela nossa infelicidade. É o que a gente planta, né? A lei de causa e efeito. E ele traz um exemplo aqui. Um pai, perdão, pulei aqui, essa verdade se torna sensível pelo apólogo seguinte, né? Ou seja, pela narrativa que a gente vai ver agora, que é um exemplo. Um pai deu ao seu filho educação e a instrução, quer dizer, os meios do filho se conduzir. Ele faz essa analogia. Ele, esse pai, lhe cede um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar esse campo fértil e assegurar a tua existência. Ou seja, o pai ali dá todas as instruções e a oportunidade daquele filho seguir adiante. Dei-te instruções para compreender essa regra. Se a seguistes, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na tua velhice. Caso contrário, não produzirá nada e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à sua vontade, ou seja, à sua própria escolha. Não é verdade que esse campo produzirá em razão dos cuidados, a cultura, né, daquele alimento ali plantado, e que toda negligência será um detrimento, né, da colheita, ou seja, causará os danos, né, se eu fizer ali corpo mole, o filho será, pois, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada por seu pai. Deus é ainda mais previdente, porque ele nos adverte, cada instante, se fazemos bem ou mal. Ele nos envia sempre espíritos para nos inspirar ao amor, à caridade, à paz. Essas 3 palavrinhas aqui é por minha conta. Mas não escutamos. Aquela vozinha. Há ainda esta diferença de que Deus dá sempre ao homem um recurso nas suas novas existências. Olha aí as novas oportunidades com novas existências, né? A reencarnação. Para o quê? Reparar seus erros do passado. Enquanto que o filho de que falamos não tem mais, se empregou mal seu tempo. Porque estamos de passagem. Essa encarnação é para a gente, né, evoluir, para a gente buscar e traçar, né, uma rota para a gente evoluir o máximo que a gente puder nessa encarnação. Então, se a gente se demora, a gente não vai colher as coisas boas, né? Se a gente fica ali cometendo os mesmos erros nos mesmos pontos. Né? Por isso, o Espiritismo traz a ideia da questão da reforma íntima, né? O Espiritismo, ele desvenda, né? Ele traz a responsabilidade para o espírito, né? No caso, nós, espíritos encarnados, né? Conforme que a gente colhe, conforme que a gente planta, né? Então, a responsabilidade é nossa. Né? Então, fica aí a dica, né? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima terça voltamos, né, com livros da codificação e vamos falar sobre a natureza das penas e gozos futuros. Né? Domingão, ia falar sábado, ó, domingão a gente tem um encontro marcado, né, com o programa Reflexões. Então, fiquem atentos aos nossos horários, lembrando que domingo é às 8h30. Gratidão ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais essa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje,
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, livra-nos de todos os males. Que assim seja. Uma boa noite a todos. O programa de hoje foi gravado um pouquinho antes de ir ao ar. Fiquem com Deus até domingo, às 8h30 da noite, com o programa Reflexões. Beijo, beijo. Tchau, tchau.